até o verso 8. Isaías 53, de 3 a 8. Este texto fala de Jesus. Embora 800 anos antes da vinda de Jesus. Mas o profeta descreve os sofrimentos que Cristo haveria de experimentar ao vir ao mundo. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? Espírito divino, aí está a palavra. E o Senhor glorifica o nome de Cristo pela sua revelação e por toda a tua obra sobre cada pessoa aqui, na revelação de Cristo, em nome de Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus nos revela coisas importantes sobre o sacrifício de Cristo. Eu estava agora ali pensando que um dia o Senhor me chamou a atenção em sua palavra, dizendo-me que Cristo crucificado deveria ser a minha pregação em todo o tempo. Mas uma coisa me chamou a atenção agora, é que no ano que vem, em 89, eu estarei pregando por 40 anos Cristo crucificado. Eu não tenho 40 anos de ministério. Antes eu pregava uma porção de coisas. Mas em 49, o Senhor me chamou a atenção para esta mensagem. Cristo crucificado como única mensagem. Assim eu encontrei aqui
no capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Começando no versículo 2, eu leio esta passagem que diz o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Cristo crucificado. Mas Paulo não sabia filosofia? Sabia. Mas propositadamente ele colocou a filosofia de lado e pregou Cristo crucificado. Ele não conhecia muita ciência, sem dúvida, mas resolveu colocar este conhecimento de lado para pregar somente a Cristo crucificado. E qualquer outra cultura que estivesse no seu cabedal foi toda colocada à margem, e ele colocou à sua frente Cristo e este crucificado. No primeiro dia que eu descobri este fato, eu pensei, é um tema, é um assunto. Até agora, eu vinha procurando as maiores variedades possíveis para divertir o entendimento dos meus ouvintes. Agora Deus me coloca num ponto só. O que será isto? Mas a certa altura, recordei-me de uma das leis do ensino. Uma das leis do ensino. São diversas, mas uma delas que me chamou a atenção é a lei da repetição. 2 e mais 2 são 4. 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 E alguém acaba aprendendo de tanto ouvir o ensino repetido. E aqui, na palavra de Deus, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Na sua mais vasta repetição, acabará levando o ouvinte a descobrir que acha-se no sacrifício de Jesus Cristo o centro de toda a sua necessidade pessoal. E se no sacrifício de Cristo está o centro de toda a necessidade de uma pessoa, deve estar aí o centro de todo o mundo. E é o que está acontecendo. Esta é a necessidade de toda a população da terra. Ouvir deste Cristo crucificado. Mas um dia o Senhor me chamou a atenção, verificando essa doutrina de Cristo crucificado, cheguei a um ponto em que eu descobri que eu estava crescendo no conhecimento de Cristo crucificado. Eu pensei que eu já sabia tudo
acerca de Cristo crucificado. Eu pensei que, sabendo que Cristo foi crucificado, eu já estava sabendo tudo. Mas nessa meditação não de 10 minutos, nem de 1 hora, mas de dias e dias, meses e anos, eu me recordo daquela oração, quando eu falei ao Senhor: Deus, eu te peço que me leves à experiência plena de tudo o que encerra este sacrifício de Cristo. Foi bom. Foi muito bom. Eu não precisei de insistir com Deus em busca desta plena experiência em todo o sacrifício de Cristo. Não precisei lutar. E o Senhor respondeu. Mas hoje, não vamos esgotar este assunto. Eu tenho aqui apenas 4 sermões que deveriam ser pregados agora. Mas eu tenho certeza que vocês não teriam tanta disposição de ficar me ouvindo pregar aqui talvez umas 6 horas seguidas. E nem eu teria resistência para tanto. Vocês não precisam ficar com medo, não, que eu também não ia aguentar. Ficar sentado é bem mais fácil do que ficar aqui falando. Terminar logo, se for bom para você, é melhor para mim. Porque eu que estou aqui lutando. Mas também não posso ser tão ocioso assim, que eu trunque esta mensagem para não trabalhar muito. Não sei se um dia eu deverei cair morto pregando um sermão, mas Deus nunca interrompeu as minhas mensagens, porque Ele mas deu para serem entregues totalmente. E nesta hora você vai ouvir apenas este ponto referente a algumas características do sacrifício de Cristo. Quem sabe isto vai lhe ajudar, e quem sabe não, eu tenho certeza que vai lhe ajudar, e tenho certeza também que vai lhe abençoar poderosamente. Uma das características do sacrifício de Cristo que nós encontramos na palavra de Deus é que aquele sacrifício foi substitutivo. Substitutivo. Isto quer dizer que Ele tomou sobre si os nossos pecados. É a palavra substituição. Jesus não poderia morrer na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou. Então ele teve que chegar aqui e dizer: dá-me os teus pecados para que eu morra, porque se eu não tiver comigo os teus pecados, eu não posso morrer. Desde que o pecado mata, eu preciso do pecado para morrer. E o texto de Isaías 53, o verso 6, vai nos mostrar ali quem colocou em Jesus os nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse Senhor que aparece aqui na Bíblia é Jeová. É a pessoa primeira da Trindade, é o Pai. É o Pai.
Eu tive uma época que eu pensava que foi o diabo que jogou os nossos pecados em cima de Jesus. Depois eu andei pensando que nós que jogamos os nossos pecados em cima de Jesus. Mas quando eu olhei para esse versículo, eu vi que não foi ninguém de nós, e nem o diabo. Foi o Pai, na sua premeditada decisão de colocar o seu filho ali na cruz para morrer, e para justificar aquela morte, ou por outra, para se dar aquela morte, ele teve que colocar em Jesus o motivo de morte, que seriam os nossos pecados. Então foram todos sobre Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, declara-nos ainda que foi o Pai que colocou em cima do seu Filho esta afronta, esta ignomínia. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem fez de Jesus pecado foi o Pai. Foi o Pai. Eu já disse que são 4 sermões. Eu poderia ficar somente com este tema, que o sacrifício de Jesus Cristo foi substitutivo. Isto é, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele os levou ali naquela cruz. E passo a encontrar na palavra de Deus, mais uma vez, esta palavra que caracteriza o sacrifício de Jesus Cristo, e agora é expiatório. O sacrifício de Cristo é expiatório. O que é a palavra expiatório? Ou expiação? Expiação é tomar o pecado e dar-lhe um fim. Eu não sei onde Jesus os colocou, mas que sumiram, sumiram. Os meus sumiram, aleluia. E quantos crerem esta expiação, podem dar glória a Deus. E que não vai os encontrar mais. Nem o diabo pode encontrá-los mais. Em Hebreus, capítulo 9, verso 26, encontramos que nesse único sacrifício há suficiência para consumir o pecado. Pode ler. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra aniquilar. Aniquilar pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar. Você sabe o que é aniquilar? Aniquilar é consumir de tal maneira que não reste mais nada. Não é verdade quando o boiadeiro, o pecuarista olha para um boi e diz: meu boi está aniquilado. Não está, não. Está enfraquecido. Se disser que é aniquilado, sumiu. Ele sumiu. Que a palavra aniquilar é sumir, é não ficar mais nada. O Senhor aniquilou o exército de Israel
no Mar Vermelho. Quem voltou para contar a história? Ninguém. Pois a Bíblia disse que o exército foi aniquilado. O sacrifício de Jesus tem esse poder expiatório de fazer sumir, sem que se saiba para onde foi o pecado de cada um de nós, porque é expiatório e ele, portanto, aniquilou, consumiu terminantemente todo o pecado. Em João 1, 29, vemos aí a palavra de Deus mostrando outra vez. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta palavra tira significa afastar o pecado de tal maneira que ele não tenha mais alcance e dele não se tenha mais notícia. É o sentido de um completo desaparecimento do pecado, porque o sacrifício de Cristo é de valor expiatório. Lá na lei do Velho Testamento, quando um judeu ou israelita sentia-se acusado pela culpa de um pecado, ele tomava um carneiro e comparecia ao templo para sacrificá-lo pelo seu pecado. E a primeira função é que ele tinha que apresentar o carneiro e defini-lo, dizendo: este carneiro está oferecido por sacrifício de pecado pessoal, meu pecado. É seu, meu irmão, é meu. Então pode fazer a aceitação. O pecador tinha que colocar a mão bem aqui na testa do carneiro e confessar que ele ia aceitar, ou ele aceitava, o sacrifício daquele animal, pelo seu pecado. E que este animal morrerá pela expiação do meu pecado. E um pesquisador uma vez perguntou a um rabino: como voltou aquele ofertante depois que ele pôs a mão na cabeça do animal e o animal foi sacrificado e ele viu proceder-se ali a cerimônia da expiação? O rabino disse: se ele acompanhou aquilo com fé, segundo o regulamento da lei cerimonial, ele voltou para casa sem nenhum pecado na sua consciência. Porque houve expiação. E o que houve com o pecado? Sumiu. Sumiu porque no sacrifício de Cristo existe um valor expiatório. Depois, aqui na palavra de Deus, nós vamos encontrar em Romanos 5, 8, outro sentido que caracteriza o sacrifício de Jesus Cristo. Caracteriza-se por esta palavra: sacrifício vicário. Esse é o terceiro ponto das características do sacrifício de Cristo que estamos procurando apresentar nesta noite. Este é o terceiro. O sacrifício de Jesus é vicário, que significa
ele nos representou ali, naquela cruz. Vicário é exatamente alguém se apresentar pela outra pessoa. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É a palavra Cristo morreu por nós. Nós não podemos desprezar esta verdade. Porque a palavra Cristo morreu por nós envolveu um elemento tremendo do atributo de Deus, dos atributos de Deus, que foi o seu grande amor. João 15:13 nos mostra que ele se colocou neste sacrifício vicário porque havia um motivo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É o seu amor. É o seu grande amor. É o seu maior amor, um amor que ninguém pode superar e que nada se compara a ele. Sabe por que ele nos amou? Então ele se ofereceu num sacrifício vicário, deu a sua vida por nós. A sua vida por nós. E ainda, em Hebreus 2:9, nós encontramos outra vez esta expressão do seu sacrifício vicário, mostrando que foi a graça divina que motivou este sacrifício vicário. Foi a graça divina. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por todos. Por todos. Vicário. Ele provou a morte por todos nós. Ele se colocou ali por nós. Se nós não existíssemos, ele não se ofereceria naquele sacrifício. Ou se não fôssemos pecadores, ele não se ofereceria naquele sacrifício. Mas ele o fez porque nos achou necessitados. Ele o fez porque ele viu que nós não tínhamos um outro recurso. Ele o fez porque ele também não tinha um outro recurso. Uma vez eu cheguei numa casa e um garotinho veio correndo ao meu encontro e disse: pastor, o meu irmão comprou um nenenzinho por 3 cruzeiros. Digo, é diferente de todos, né? Aí eu fui lá saber, tinham dito para ele que a cunhada dele tinha dado à luz um nenenzinho, mas que tinha comprado por 3 cruzeiros. Ah, se Deus tivesse um outro recurso para nos redimir, para nos expiar, ao menos por 3 cruzeiros, né? Ele o pagaria com muita pressa, para evitar tamanho sacrifício, mas ele não conseguiu evitar, porque o único remédio é que o homem precisava de alguém que se fizesse seu vigário. Vocês têm vigário? Lógico, nós não podemos ficar sem vigário. O nosso vigário chama-se o João de Tal, o nosso se chama Jesus Cristo. O nosso vigário já morreu, o nosso também morreu, mas já ressuscitou e não morre mais. O nosso vigário não nos representa bem, mas o nosso nos representa perfeitamente bem. Ele já começou fazendo tudo certo naquele sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício vicário. Este Jesus maravilhoso
que nos amou e que por graça se ofereceu nesse sacrifício vicário. E por último, o sacrifício de Cristo tem esse outro valor e esta outra característica que está aqui na Bíblia, que é inclusivo. O sacrifício de Cristo é apresentado pela palavra de Deus com esta característica, inclusivo. A primeira característica é que este sacrifício é substitutivo, a segunda característica é que é expiatório, a terceira vicário, e agora a última, inclusivo. Eu tenho muitos textos sobre este assunto da doutrina da inclusão. Por muitos anos eu cria no sacrifício de Cristo, mas eu não chegava à inclusão. E para começar esta inclusão, quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado na cruz, e os soldados levantaram aquela cruz ali no Calvário, e ali ele permaneceu pregado, pendurado naquela cruz por 6 horas, vivo. Você já está se lembrando de João 12:32? É agora. O que ele fazia enquanto permanecia ali, pendurado, vivo, sofrendo? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. Ele nos atraiu enquanto se achava pendurado ali naquela cruz, vivo. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ele permaneceu vivo, atraindo-nos para ele. Atraindo-nos para ele. Incluindo-nos nele. Esta doutrina de inclusão, que eu preferia chamar de identificação, ela se revela como um ato de Cristo. Ah, eu vou me incluir em Cristo. Não vai não. Ninguém se inclui em Cristo. Porque Ele nos atraiu. Ele é quem nos incluiu. É obra dele. Porque o seu sacrifício é inclusivo. E agora, quando ele nos atraiu para si, ali naquela cruz, então a palavra vai continuar falando-nos desta obra inclusiva de Cristo, não nossa, de Cristo, lá naquela cruz. Segundo aos Coríntios 5:14, é o texto que me trouxe segurança desta verdade preciosa de nossa inclusão, ou da minha inclusão em Cristo, lá naquele sacrifício. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu morri em Cristo. E isto não é brincadeira. Foi você que morreu? Não, foi ele que me matou. Quem fez esta obra foi ele. Graça é Deus fazendo tudo por nós. Se você está fazendo alguma coisa pela sua religião, você não está na graça de Deus, você está nas suas obras. Graça é Deus fazendo tudo por nós. Quem nos atraiu foi ele. Quem nos fez morrer com ele foi ele mesmo. Ele nos fez morrer
ali em seu corpo, na cruz do Calvário, porque este sacrifício é inclusivo. No capítulo 2 de 1 Pedro, verso 24, a palavra nos mostra aí que na cruz do Calvário, ele carregou os nossos pecados e também nos incluiu nele. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Vamos repetir esta passagem na versão da atualizada. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esta versão não é atualizada. Eu vou citar a versão da atualizada. Carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós... Este pronome não está na corrigida. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós, mortos. Nós, mortos. Você quer falar comigo? Nós, mortos. Você que não crê, fale isto. Nós, mortos. Fale. Nós, mortos. Quando você estiver no inferno, você lá vai dizer: mas eu bem que ouvi e bem que citei. Fale outra vez. Nós, mortos. Repita isto ainda no inferno, porque lá você vai saber seguramente que poderia não estar naquele lugar. Se cresce a sua inclusão no sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Cristo é inclusivo. Eu morri nele. Você já ouviu falar de uma segunda morte? Tem uma segunda morte aí na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá nessa segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Há diversos lugares ali falando sobre esta segunda morte. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa segunda morte nós passamos quando morremos no corpo de Jesus. Alguém dirá: o senhor vai ou não vai para a segunda morte? Já fui, já vim. Ué, mas não é para ir ficar? É para ir ficar se a gente for sem Cristo. Mas eu fui com Cristo e já voltei. Se você for sem Cristo, você tem que ficar nela eternamente. É o lago que arde com fogo e enxofre. Mas se você entrar nessa segunda morte, aqui na cruz do Calvário, no sacrifício inclusivo de Jesus, você entra e sai. Sai pela ressurreição no Senhor. Este sacrifício inclusivo é maravilhoso demais. E você poderia hoje dar graças a Deus pelo sacrifício substitutivo, pelo sacrifício expiatório, pelo sacrifício vicário, como está aqui na palavra, e também dar graças pelo sacrifício inclusivo, dizendo: Jesus, eu fico maravilhado porque pegaste os meus pecados sobre ti ali naquela cruz. Eu fico maravilhado porque aquela tua morte ali na cruz do Calvário expiou todos os meus pecados. Isso é verdade. E eu fico maravilhado, Jesus, porque morreste por mim. Tu me representaste, Senhor, ali naquela cruz.
Assim como Adão nos representava na queda, Cristo nos representou ali naquela cruz para nos levantar. É sacrifício vicário. E Jesus, como meu coração está aberto para aceitar tudo o que fizeste naquela cruz, aceito também a minha inclusão. Por que aceitar uma parte da verdade? Vamos ficar com toda a verdade. Eu aceito tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Aceito esta gloriosa experiência da inclusão. A Bíblia tem mais. E você, a esta altura, poderia guardar no seu coração esse ponto de fé. Aceito tudo o que Cristo fez por mim. Aceito que Ele me substituiu. Aceito que Ele expiou os meus pecados. Aceito que Ele me representou ali naquela cruz. E aceito que Ele me fez participar daquela morte, a fim de participar da sua ressurreição. Porque novo nascimento está outra vez aqui pregado. É morrer e ressuscitar com Cristo. Porque se você morreu nele, você está vivendo nele. Você está vivendo com ele. Romanos capítulo 6, versículo 8. Você é participante desta morte e participante da sua ressurreição. Eu sei que alguém quer dizer, note bem, como é que está a religião desse povo. Eu quero participar da ressurreição, mas da morte não. Mas como é que se ressuscita sem morrer? Precisa morrer para ressuscitar. Isso aí é absurdo. Não, eu quero participar da ressurreição, mas da morte eu não quero participar. É absurdo. Absurdo. Quem não morreu, não ressuscita. Então você tem que aceitar a sua morte nele para ser participante de sua vida. Romanos 8. Ora, se já morremos com Cristo, Amém. cremos que também com Ele viveremos. Não há dúvida. Com ele também viveremos. É o mesmo texto, quero dizer o mesmo assunto, no capítulo 2 de 2 Timóteo, o versículo 11, onde a palavra de Deus continua afirmando que somos participantes destas duas experiências, a morte e a ressurreição com Cristo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Eu louvo a Deus, porque é tão fácil crer a palavra. É tão fácil crer as verdades divinas, que estão expressas de maneira clara e estão expressas de maneira simples. E você pode hoje estender a sua fé na palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu lhe pergunto, você crê que o sacrifício de Cristo em seu favor foi em sua substituição? Isto é, creio que Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados. Você crê que este sacrifício de Cristo consumiu de maneira inexplicável todos os teus pecados pelos quais ele morreu ali naquela cruz? Você crê que Jesus Cristo te representava ali naquela cruz ao ponto de você poder declarar, ele morreu por mim? Eu que estava lá, porque ele foi o meu vigário. Vicário foi o seu sacrifício, e vigário foi ele que nos representou ali naquela cruz. E agora você crê que o sacrifício de Cristo foi inclusivo, admitindo isto, como ele atraiu a todos, a mim me atraiu, e nele estou, e nele eu fui morto, ou morta, e ele fez uma obra perfeita em mim.
Eu pastoreei um moço. Eu tinha muita dificuldade com aquele moço. Ele era um grande problema em nossa igreja. Ele era tão astuto que ele não se fazia membro da igreja, porque ele sabia que ele não ficaria dentro da igreja nem uma hora. Eu o pastoreei por muitos anos. Mas acontece que um tempo eu me afastei daquela região e poucas vezes eu o vi. Mas há poucos anos nós fomos pregar numa certa cidade e lá estava aquele homem. E ele começou a ouvir do novo nascimento. Na segunda conferência sobre o novo nascimento, eu notei que ele chegou perto de mim e disse: pastor, nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos dessa experiência. Eu digo: Deus, tu sabes o quanto eu serei edificado? Tu sabes o quanto eu serei consolidado se eu vir esse homem nascido de novo? Eu disse: eu não sei. Deus vai fazer uma obra. Porque não há pecador que Deus não possa transformar em seu sacrifício. Mas que é assustador ver este homem nascido de novo, é. Eu acredito que ele venha ao congresso agora em fevereiro. Eu estava admirado. Um dia eu voltei àquela cidade para umas conferências numa igreja, e ele foi a essas conferências. E quando nós vínhamos embora, estávamos já no carro, a minha esposa ia guiar o carro para casa, e este irmão chegou e disse: irmã Nécia, eu quero pedir à senhora um favor. E chorando: não esqueça de dizer ao pastor que não nos abandone. Nós precisamos desta mensagem. Precisamos dessa mensagem. Nós precisamos. E logo que eu tomei o carro, ela me disse: se você soubesse como foi a cena do irmão João pedindo que nós não o abandonemos, que ele precisa desta mensagem. Digo: graças a Deus, o Senhor está trabalhando este homem. E isto é tremendo para mim. Voltamos mais vezes à sua casa, fazendo estudos bíblicos sobre o novo nascimento. E lembro-me que um dia eu estava de viagem ou para cá ou daqui, de Londrina. Quando cheguei em sua casa e tivemos lá um culto logo após uma refeição. E estudamos mais uma vez sobre o novo nascimento. E quando nos levantamos, ele veio com a sua Bíblia, uma Bíblia grande da versão atualizada. E me disse: pastor, aqui está escrito: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Não é, pastor? Aqui está escrito assim: atrairei todos a mim mesmo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus atraiu a todos, pastor. Não está dizendo que atraiu a todos, está dizendo. Mas nem todos são atraídos, não é, pastor? Eu digo: pois é, ele atraiu a todos, agora nem todos são atraídos. Porque ele atraiu
E só vigora esta atração em quem crê. Quem não crê, foi atraído, mas não adiantou nada. Ele disse, Jesus atraiu a todos. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração e eu vou me retirar. Quando eu baixei a cabeça, ele começou a orar, dizendo, Senhor, Jesus, eu estou vendo aqui na tua palavra que o Senhor atraiu a todos. Lembro-me que ele sempre ora dirigindo-se ao Pai. Ele disse ao Pai, Pai, Jesus nos atraiu a todos. Oh Pai, mas nem todos são atraídos. Mas Jesus atraiu a mim. Eu creio. Eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Como está na tua palavra. Naquela hora a esposa dele estava abraçada com ele, ali ao lado chorando também. E eu chorando de louvores do meu coração. Digo, este está fisgado. Não há mais problema. E meus irmãos, eu queria que os irmãos conhecessem a vida deste irmão agora. Ele tem muitos irmãos, a família é grande. E ele procurou levar a cada um dos seus irmãos a mensagem do novo nascimento. E todos passaram a contestar e a combatê-lo e a detestá-lo de tal maneira que ele está se tornando impróprio até no meio da família. Lá dentro da igreja onde ele frequenta, ele está constantemente pregando esta mensagem, mas está pedindo também que a gente não o abandone agora para preservar esta mensagem de tal maneira que ela se incremente também naquela grande cidade que é Presidente Prudente. Lá está uma obra começada também, graças a Deus. E neste momento você vai curvar a sua cabeça. Quem sabe você vai fazer hoje como o irmão João e dirigir ao Senhor esta oração. Tu me atraíste também, Senhor. Eu estou crucificada contigo. Eu morri contigo na cruz do Calvário. Porque o teu sacrifício é inclusivo. Curve a sua cabeça nesta oração e vá dizer ao Senhor: o teu sacrifício contém uma porção de qualidades, mas o Senhor finalmente me atraiu para ti ali naquela cruz. Eu aceito esta atração. O Senhor me atraiu para morrer contigo naquela cruz. Aceito a minha morte contigo. E Senhor, eu estou crucificado contigo. Eu não vivo mais, mas tu vives em mim. Para a tua glória, em teu nome e para sempre. Amém. 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 Agora, com Cristo morri na cruz. Com Cristo ressuscitei e agora a vida eterna em Jesus ganhei. Você vai confessar isto? Não, eu vou cantar. Por que não confessa? Vamos falar juntos? Com Cristo morri na cruz, com Cristo ressuscitei. E agora a vida eterna em Jesus ganhei. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br.
Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.